E aí, pessoal, como é que foram na prova? Espero que tenham ido muito bem. Vou trazer aqui as minhas impressões preliminares sobre a prova, a peça cobrada, a apelação, com base no artigo 593, inciso 1º do CPP. A apelação é interposta no prazo de 5 dias. Se a defesa ela foi intimada numa quarta 18, pensa, quinta 19, sexta 20, sábado 21, domingo 22, segunda 23. 23 é a data que tem que estar na peça. A interposição da apelação é dirigida ao juiz da Terceira Vara Criminal da comarca de São Gonçalo, Rio de Janeiro. As razões, por sua vez, são endereçadas ao respectivo Tribunal de Justiça, o TJRJ, Rio de Janeiro, tá? Bom, há uma preliminar de nulidade, porque o juiz condena o réu usando como fundamento a imperícia. Só que na denúncia, o MP fala em imprudência. Lembrem das nossas aulas ao princípio da congruência. Deve haver uma correspondência entre o fato que está narrado na denúncia e aquilo que foi reconhecido pelo juiz na sentença. Se a denúncia fala em imprudência, o juiz não poderia ter condenado por imperícia. Ele deveria ter determinado o aditamento, mas não, ele saiu condenando. Tem nulidade, tá? Depois, em relação ao mérito. O juiz reconhece uma agravante de crime praticado contra a criança. Só que lembrem, aqui nós temos crimes culposos. A agravante de crime contra a criança incide em crimes dolosos. A única agravante que incide em crimes culposos é a reincidência. Então, tirar essa agravante. Depois, o juiz, ele reconhece o concurso material de crimes. Mas só um pouquinho, é um acidente de trânsito. O réu com uma conduta, a conduta imperita dele no trânsito, ele causa 3 resultados. Mata o A, mata o B e fere o C. Uma conduta, 3 resultados não desejados, não buscados por desígnios autônomos. Então o que nós temos? Nós temos o concurso formal próprio ou perfeito. O juiz toma uma pena, a mais grave, e aumenta de um percentual que está na lei. 1/6 até metade. Pensa comigo, qual é a pena do homicídio culposo no trânsito? Artigo 302 do CTB, 2 a 4. 2 anos são 24 meses. Se eu quiser buscar 1/6 de 24, 24 divididos por 6 são 4. O juiz deveria ter dado uma pena em torno de 2 anos e 4 meses. Mas não, deu 4 e 9. 4 anos e 9 meses. Então a pena é excessiva. Nós vamos buscar aqui o concurso formal próprio ou perfeito de crimes. Combinado? Mas o juiz não poderia ter dado o regime inicial fechado. O regime tem que ser inicial aberto, porque as condições, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima, são todas positivas, são favoráveis, tá? Regime inicial aberto. E mais, o juiz não poderia ter vedado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por quê? Porque embora a pena dele esteja desproporcional, ele deu 4 e tanto, ele diz, subiu, passou de 4, não pode. Pode sim, o crime é culposo. O limite de 4 anos estabelecido pelo artigo 44 do Código Penal só vale para crimes dolosos, não para crimes culposos, como é o caso. Tá? Então, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E por último, não esqueça, o Pedro, a vítima Pedro, sofreu lesão corporal no trânsito. A lesão corporal culposa é um crime que exige a representação da vítima, artigo 88 da Lei 9.099. Como o Pedro nunca foi encontrado, não há esta condição objetiva de procedibilidade. O juiz não poderia ter condenado com base no fato do Pedro. Não houve representação da vítima. Matamos a peça? A peça, portanto, é a apelação, tá? Questão 1. Ainda não temos o gabarito oficial da FGV, são as minhas impressões preliminares, tá? Em relação ao Beto, qual é o argumento aqui? É a prova ilícita. Como é que a polícia entra no quarto de hotel do Beto sem mandado judicial? Então aqui nós temos uma ilicitude na prova colhida, tá? Com base no artigo 5º, inciso 56 da Constituição e também no artigo 157 do CPP. Com base no caso do Juca, o Juca não praticou 2 crimes de tráfico. Ainda que ele tenha violado 2 verbos nucleares, você vai dizer que o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, é um tipo misto alternativo. Isso significa que se o réu praticou 2 ou mais verbos no mesmo contexto fático, é um só crime de tráfico. Questão 2. Recurso cabível. Aqui nós temos o Carleto, que apresentou algum problema mental.
Quantas vezes eu falei isso nas nossas aulas? Da sentença de impronúncia e da sentença de absolvição sumária no procedimento do júri, cabe a apelação. Artigo 416 do CPP. Então o recurso é a apelação. E na letra B, a tese de direito processual é a violação ao princípio da plenitude de defesa. Como o procedimento é do júri, não se fala simplesmente em ampla, mas em plena defesa, que é mais que ampla. Artigo 5º, inciso 38, letra A da Constituição. Veja, se a tese da defesa técnica do Carleto é a legítima defesa, o juiz não poderia ter subtraído a possibilidade de o Carleto ir a júri e ser absolvido propriamente. Porque a absolvição própria é melhor que a absolvição sumária. Na absolvição própria não há pena e nem medida de segurança. Mas não, o juiz absolveu sumariamente e impediu a possibilidade de ele, talvez, ser absolvido propriamente no júri. Tá? Questão 3. Letra A. Argumento de direito processual para desconstituir a sentença condenatória. É a 3A. Ó, a 3A. O Eduardo tinha um advogado que era o Pedro. O Pedro morreu durante o processo. O juiz não pode sair nomeando a defensoria pública, porque é direito do réu constituir outro advogado da sua confiança. Então o juiz deveria ter intimado o réu para constituir querendo um novo advogado. Somente na negativa do réu ou no seu silêncio depois de regularmente intimado é que o juiz poderia ter nomeado a defensoria pública. E na letra B, o que nós poderíamos alegar para reduzir a pena do Eduardo? Bom, em primeiro lugar, o crime continuado. Ele praticou vários roubos, vários crimes da mesma espécie, em condições objetivas semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Então o juiz não poderia ter reconhecido o concurso material. Ele deu 20 anos para o Eduardo. Ele deveria ter reconhecido o crime continuado. Crime continuado é uma ficção legal, é como se tudo fosse um crime só. Ele pega uma pena, a mais grave, e aumenta de um percentual que está na lei. 1/6 a 2/3, artigo 71. Tá? Matamos a 3? E por fim a 4 da Dona Maria aqui. Existe argumento de direito processual para questionar a intimação da Maria. Claro, é a súmula do STF 351. Se a Maria está presa, ela tem direito a ser intimada pessoalmente. É nula a intimação por edital de o réu que está preso na mesma unidade da federação do juiz. Tá? 351 STF. E letra B, argumento de direito material para absolver a Maria. Princípio da insignificância. A sonegação da Maria foi R$500. O que eu sempre disse para vocês nas aulas? Quando a sonegação não passa de R$20 mil no descaminho, é em tese possível a incidência do princípio da insignificância, que é uma causa de exclusão da tipicidade material. Matamos? Eu quero depois saber como vocês foram e, sobretudo, espero que tenham ido muito bem, tenham passado. Depois eu quero aquela foto com a vermelhinha na mão, tá? Torcendo por cada um de vocês. Agora me deem licença que eu vou ver a minha filha dançar balé. Hoje é a apresentação dela. Um beijo, pessoal!